Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração para iniciar a nossa quarta-feira cheia de coisas especiais para nós? Então vamos lá. Papai do céu, obrigada por esse dia, abençoe as minhas atividades e a minha família. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos assistir um vídeo da Mig Meg que fala sobre a entrada triunfal de Jesus. É um vídeo muito legal e que vale muito a pena você assistir. Então, capricha aí que eu quero ver você arrasando e entendendo tudo direitinho, tá bom? Vamos lá? Mig Meg em Histórias Bíblicas. Hoje nós vamos contar uma história muito legal. É a história da entrada triunfal de Jesus. Então fique bem ligadinho e preste bastante atenção. A entrada triunfal. Estava chegando a Páscoa, e como todo ano, todos peregrinavam a Jerusalém. Também Jesus de Nazaré, com os seus discípulos, subiu à cidade santa. Chegando perto de Jerusalém, Jesus tinha algo em mente em relação à preparação da Páscoa. Ele incumbiu seus discípulos com uma missão. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, ambos perto dos Montes das Oliveiras, Jesus se dirigiu a dois dos seus discípulos e explicou: no povoado que está logo ali adiante, vocês encontrarão uma jumenta amarrada e junto dela um jumentinho que ninguém jamais montou. Tragam-me o jumento e o jumentinho. Havia muita gente curiosa com eles, porque se espalhara a notícia que aquele que ressuscitara Lázaro estava indo às comemorações e festa da Páscoa. Por isso, Jesus continuava dizendo: se por acaso alguém perguntar alguma coisa, digam que o mestre precisava deles. E eles foram e encontraram uma jumenta e um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns perguntavam-lhes: o que vocês estão fazendo, desamarrando esses jumentos? Os discípulos responderam como Jesus lhe havia ordenado. Embora os discípulos não dessem conta do que estava acontecendo, aquilo ali aconteceu exatamente como estava escrito na profecia do livro de Zacarias. E assim se cumpriu. E aconteceu exatamente como estava escrito. Jacó, ao abençoar seus filhos, destacou Judá com as seguintes palavras: ele amarrará seu jumento à sua videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Os discípulos trouxeram então o jumentinho a Jesus. Antigamente, os reis faziam a sua procissão triunfal montados em jumentos. Mais tarde começaram a usar cavalos, pois eram mais bonitos e davam um ar de muito mais pomposo. A multidão que estava por ali observando tudo gostou da ideia. As pessoas pegaram seus mantos e os estendiam no chão como se fosse um tapete para o seu rei. Outros pegaram ramos de palmeiras e os espalharam pelo caminho. Algumas crianças começaram a acenar com seus lindos ramos verdes. Havia uma alegria contagiante no ar. A multidão jubilosa dançava e cantava louvores a Jesus. Viva o filho de Davi!
A multidão se apertava e os curiosos vinham se aglomerando, querendo saber o motivo da sua alegria. Nisso, as mulheres começaram a entoar um cântico e os homens se uniram a elas. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel, que traz o reino de Davi. Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Filho de Deus. Alguns curiosos, observando a agitação e a alegria toda, perguntaram: quem é este? A multidão respondia com entusiasmo: Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Outros falavam que ele fizera dos cegos que enxergavam e até os mortos como Lázaro que voltaram a viver. No meio da multidão havia alguns fariseus que eram os líderes religiosos da época. Eles estavam preocupados com o estrondoso sucesso de Jesus, e alguns deles pediam para que Jesus pedisse aos seus discípulos que parassem com toda aquela festa. Mas Jesus respondeu: se eles pararem, as pedras clamarão. Festa, dança, alegria, palmas. Jesus estava montado em seu jumentinho. E chegando perto da cidade, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Jesus finalmente entrou em Jerusalém e aos poucos a multidão se espalhou e cada um seguiu o seu caminho. Jesus e seus discípulos dirigiram-se ao templo e Jesus observou tudo à sua volta, pensativo. Como já era tarde, foi para Betânia, onde lá tinha amigos e onde ele também tinha. E aí, você gostou da história? Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Você viu que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os jumentinhos, os camelos, os cavalos eram alguns dos meios de transporte utilizados pelas pessoas naquela época. E hoje, quais são os meios de transporte que você conhece? Fala aí pra tia. E agora nós vamos classificar os meios de transporte em 3 classes: aquáticos, terrestres e aéreos. O jumentinho que levou Jesus pode ser considerado aquático, terrestre ou aéreo? Era terrestre, né? Por quê? Porque ele andava na terra. E agora vamos pensar hoje num meio de transporte aéreo. Fala aí pra tia. O avião. Muito bem. Nós temos também o aquático. Seria um barco, um navio. E o terrestre pode ser o carro, a bicicleta, não é mesmo? Agora que você já aprendeu sobre os meios de transporte aquáticos, terrestres e aéreos, tia Débora quer que você confeccione algum meio de transporte aí na sua casa, com material reciclável, com o material que você tiver aí. Faça bem lindo, tira uma foto e manda para mim que eu tô doida para ver a sua criatividade. Para nossa atividade, eu quero que você faça uma pesquisa. Pode ser na internet, pode ser em livros, em revista. Você vai utilizar essa fichinha aqui e você vai colar os meios de transporte aquático, terrestre e aéreos. Cola depois tudo no caderno para tia, tá bom? Eu quero ver, hein? Um beijo e até sexta-feira.